nós, quanto mulheres, nós estamos acostumadas a lutar. A gente luta dentro de casa, pela educação, pela criação dos nossos filhos, e a gente luta também lá fora, para que esses direitos eles possam ter, para que eles não venham passar pelas mesmas dificuldades que a gente. Então a gente, quanto mulher, a gente já pode dizer que a gente é superlutadora, que a gente é guerreira, porque a gente mata um leão por dia. O maior quilombo urbano da América Latina, porque é lá que a gente se encontra, né? O se aquilombar é você se conhecer. A minha agonia o tempo inteiro era assim, ó. Eu ficava correndo pra lá e pra cá no meio da ocupação, querendo entender quem eram aquelas pessoas, o que fizeram com a gente. O que eles fizeram com a gente, que todo mundo foi parar numa ocupação, debaixo do barraco de lona. Né? Então é nesse momento que eu vi os meus. Eu me senti parte. Vi a mulher negra trocando ocupação, falei, é esse o caminho. Então é assim, sempre para você sobreviver, você tem que deixar alguma coisa excluir outra. E eu passei por muita dificuldade nesse sentido, né? Muitas das vezes eu bati o pé, saía de casa, pegava meus 5 filhos, passava o dia inteiro na praça, sem ter dinheiro, sem ter o que comer, procurando um norte, procurando um lugar, procurando uma estrutura. Procurando me esconder dos problemas também. E aí eu ficava olhando eles brincar num parquinho na praça e eles nunca tinham culpa, né? A culpa nunca foi deles. E aí ao final da noite eu voltava para casa com os meus filhos. Pra casa da minha mãe, né? Cabisbaixa, mas tinha que voltar. Sou mãe solo de 4 filhos, sou migrante nordestina, que venho do sertão do Pernambuco, exatamente de Floresta, para desafiar a vida aqui em São Paulo. Eu não encontrei um estado de São Paulo, assim, com acolhimento. Sabe assim, você sai de um lugar pequeno, que quem vem do sertão sabe muito bem o que eu tô falando, lá você conhece todo mundo te conhece. Você não é mais um na multidão, você tem uma identidade. Então, a chegada em São Paulo, ela me fez perder uma identidade que eu tinha lá no Pernambuco. Né? Então, eu fiquei vagando por São Paulo por 16 anos da minha vida, tentando me encontrar, tentando ser alguém. Vim para a cidade grande, a capital, com o pai das minhas filhas, né? Aqui eu morei em diversos locais cortiços, não conseguindo mais pagar o aluguel, eu tive que morar em situação de rua. Então eu morei embaixo do viaduto do Glicério. Vivi uma situação completamente subhumana, aonde muitas vezes eu tinha que escolher quando eu pagava o aluguel, ou eu pagava o aluguel ou eu comprava de comer para os meus filhos. A partir do momento que eu priorizei alimentar os meus filhos, eu fui para a rua. Alto o aluguel, mas meu marido ganhava razoavelmente bem, mas mesmo assim só dava para pagar o aluguel e comer. Ainda dava para comer. Mas eu já tinha na mente que não era aquilo que eu queria. Eu queria pagar aluguel a vida inteira e só comer migalha do que sobra do salário. E já comecei a buscar outras formas de melhorar a minha vida, de um trabalho, como é que eu vou fazer. Mas com 2 crianças pequenas é difícil. Nesse meio tempo você ser mulher, ser só, e mesmo você estando trabalhando e tendo como você se manter, mesmo com muita dificuldade, para você estar alugando uma casa é muito difícil. Então passei por diversas casas de aluguel, porque às vezes você tinha o dinheiro, né, para alugar a casa cheia. Por exemplo, você tem todo o dinheiro, mas as condições para você morar nela é ter menos filho, é não ter um animal. Então isso me dificultou muito. Tudo aquilo que garante, né, o devido processo legal, tudo aquilo que garante, né, a igualdade entre homens e mulheres, a proteção à maternidade, tudo isso são aí, como eu disse, guarda-chuvas normativos que podem servir aí para proteger essas mulheres, mas nem sempre isso acontece. Justamente porque você tem, né, essa discrepância entre o que está ali estático na lei, muito embora seja muito importante que esteja lá, existe também, né, a luta pela concretização dos direitos, e nem sempre as instituições estão ali
para acolher e para salvaguardar os direitos dessas pessoas, especialmente líderes de movimento, especialmente mulheres, e aí a gente precisa ressaltar, inclusive, né, especialmente mulheres negras, mulheres indígenas. Meio que na agonia, né, vou trabalhar, tenho que pagar meu aluguel, tenho que fazer minhas coisas, e acaba que ninguém na correria do dia a dia, a gente acaba despercebendo e não entendendo o que é direito. Né? O que é direito? É só eu trabalhar? Né? Pegar um ônibus para ficar 2 horas, 3 horas no ônibus para chegar, para trabalhar e voltar novamente, todo esse trajeto para cuidar de filhos, né, para pagar um aluguel, para morar de favor. Então, o despertar da consciência eu ganho quando eu entendo o MTST. Eu já tinha essa coisa de buscar, de transformar, de ter um objetivo claro na minha vida. E não só para mim, para minha família e para as pessoas que convivem comigo. Eu sempre achei que a gente não pode ficar estagnado num processo de só esperar para chegar, porque não chega, a gente tem que buscar. Sempre tive isso dentro de mim. E quando eu conheci o movimento, eu entendi que é exatamente assim. A minha forma de me defender na vida foi agressiva. Vivi um relacionamento abusivo por 13 anos e dentro da ocupação, junto com algumas companheiras que me ajudaram a entender que a minha roupa não fala sobre mim, que a forma que eu falo não fala sobre mim, que eu não precisava viver apanhando. Quando eu conheci o movimento de moradia, foi num estágio que eu não acreditava mais em nada. Eu achava que não tinha outra saída, né? Então eu estava na rua, passava por situações deselegantes com o pai das minhas filhas, até que conheci o movimento de moradia lá embaixo mesmo do viaduto onde eu estava, e eu achava que com um pedaço de papel e o movimento eu não iria sair da rua. Até que eu fui para a minha primeira ocupação. Quando eu fui entender o processo de luta, que outras pessoas como eu passava pela mesma situação que a minha, e que eu fui entender que não estava sozinha e que a força dependia também de mim, foi onde eu tomei coragem. Estamos aqui com mais de 10 mil pessoas na rua. A Avenida Paulista está tomada! No país que a gente vive uma segregação racial, se você olhar para a periferia, quem está lá no pico do morro é uma mulher preta, mãe solo, que está ali lutando para sobreviver. Você não escuta na televisão ninguém falando, gente, vamos se organizar, vamos lutar, você tem direito. Dentro das ocupações do MTST a gente tem direito, a gente entende que se a gente vai bater na porta da prefeitura, é porque é de lá que eles têm que assinar a documentação, é de lá que eles têm que liberar as coisas pra gente. Ninguém falou pra mim que eu tinha direito à moradia. Ninguém falou que estava na Constituição esse direito. Foi na ocupação do MTST que eu aprendi a lutar. Foi esse associativismo, foi esse conceito civilizatório de agrupamento e associação que fez com que a gente chegasse vivo até os dias de hoje. Eu não me transformei porque eu já tinha essa consciência, mas eu me fortaleci e comecei a entender quais são as formas que eu faço para lutar, para garantir direitos para mim. A gente pensa na gente primeiro, para os nossos e para as pessoas que convivem comigo, que é o coletivo. Foi ali que eu entendi que juntas a gente consegue ser mais forte, né? Que a gente pode muito bem unificar, se unir e buscar. Que nós não precisamos ficar calada, entendendo que tudo isso que nós estamos passando é obra do destino. Não. Né? Então, o movimento, a luta, me fez eu enxergar dessa forma, e através dessa forma eu passo para outras companheiras também. Dentro do movimento a gente entende que a gente é além disso, a gente pode sonhar, pode ousar e pode voar mais alto. Então, lá fora as coisas não eram tão fáceis e às vezes a gente não acredita tanto na gente lá fora. E dentro do movimento você tem esse resgate e entende que você pode, que você é capaz. E a partir do momento que você entende que você pode, você é capaz, você não aceita um não de ninguém. A primeira vez que eu pisei num ato, numa manifestação, eu me reconheci como uma pessoa. Eu me reconheci como uma pessoa de direito, de valores.
Eu não sabia esses termos e essas palavras, mas eu me reconheci, porque foi uma energia tão positiva e eu comecei a falar, chega, eu quero mudança, não basta ter estádio se a gente não tem moradia, né? Eu sou corintiana, né, gente? Pra mim foi meio corrido, né? A gente foi pra frente do Itaquerão, fizemos a nossa primeira manifestação. E aí não tinha diferença se você tava com tênis limpo, se você tava com tênis sujo, se você tava com chinelo, se você tava descalço. Nós era tratado por igual. Sempre fomos. São espaços de luta, são espaços de emancipação, são espaços onde elas se conectam, elas iniciam um diálogo entre si e com os poderes públicos. São espaços justamente de luta, são espaços de empoderamento. São espaços onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer melhor a estrutura do Estado, os próprios direitos, as próprias oportunidades. E são espaços justamente onde a pessoa se entende e constrói uma identidade diferente. Você imagina o preenchimento de um vazio. Você imagina você não ser vista na sociedade como um ser humano que pensa, que ama, que sofre. E quando você entra para organizar o povo, você é essa pessoa. Você é coração, você é alma, você faz porque você acredita. É indiscutível, né? A força que essas mulheres têm para a manutenção da cultura e da própria existência da comunidade negra. E o paradoxo é qual? Essas mulheres, apesar de toda a potência de vida, de luta, elas são aquelas que estão aí na base da pirâmide social. Grande maioria de mulheres negras são dentro dos movimentos. Os movimentos seria, diria, 80% das dirigentes, mesmo em cargo de poder, são mulheres. Mas quando você vai para a política, é quase nada, né? Principalmente quando se trata não só de mulheres, mas principalmente de mulheres negras. A gente vem de um lugar, a gente aprendeu, né, que política e aprender a se organizar são com pessoas brancas, com homens brancos, nesses lugares. O MTST, ele tira esse lugar e fala assim, esse lugar é de uma mulher preta. É ela que vai falar, é ela que vai organizar. E quando elas estão empoderadas, minhas filhas, não queriam nem estar perto dessas mulheradas, que elas arrasam, assim. Elas têm um processo, elas criaram dentro de si um processo de determinação, de autoestima, de empoderamento, que se chegar aqui o batalhão de polícia, elas põem para correr. E não é com violência, porque elas não têm tanta força. É com argumento, é diálogo, é conhecimento de onde elas vieram, de onde elas estão e para onde elas querem ir. E aí as pessoas te escolhem como referência, né? Eu acho que elas conseguem te enxergar de uma forma que você não se enxerga. E aí eu fui me tornando uma liderança dentro da ocupação sem nem saber que eu tinha qualidade ou que eu podia, porque geralmente a gente acha que as pessoas têm que ser estudadas, que as pessoas têm que, né, ter feito faculdade, que as pessoas têm que ser diferente para ser quem é, né? A única coisa que eu sei dizer hoje é que eu agradeço muito. Em maio de 2014, não lembro o dia exato, ter entrado no movimento. Foi a partir daí que a coordenadora me chamou, perguntou se eu queria fazer parte da organização, do movimento, da coordenação. Eu não entendia muito, mas com o tempo eu fui aprendendo que a luta e fazer parte da coordenação não é você mandar, é você estar junto, é você fazer junto, é você lutar com e não para. É você lutar com a pessoa e não para a pessoa. E isso para mim foi fundamental, porque além de trazer e atender a minha necessidade de urgência daquele momento, eu pude também entender que outras famílias como eu precisavam também de ter uma pessoa como eu do lado, junto, para poder unir forças e reivindicar o que é nosso por direito. Então isso é muito forte. O movimento estimula isso da gente. Então ele vai crescendo essa vontade, essa necessidade de você ser referência. E você acaba sendo referência. E se você é referência, por que você não usa essa referência para algo positivo? Seja no movimento de moradia, seja no movimento da luta pela terra, nas comunidades quilombolas, a presença de mulheres negras na liderança é sempre maioria. Porque são as mulheres que estão, na maioria das vezes, preocupadas com as questões do cuidado, as questões que estão vinculadas ao cuidado.
seja na educação dos filhos, seja na água potável, seja na produção e na compra, na conquista de alimentos saudáveis para sua família. Você entende que o mecanismo é diferente de luta? Não dá para escrever uma nova história sem que as mulheres negras estejam nesses espaços, ocupando esses espaços, de organizar ocupações, de se organizar dentro também dos partidos políticos. Porque se nossas vozes não representar lá dentro, não valeu nada. É uma desconstrução da sociedade para uma construção de uma sociedade justa e igualitária, onde nós que fomos oprimidas, nós que sofremos violência doméstica, que nós tenhamos voz. A gente tem voz nas ocupações. É natural você ver mulheres negras organizando a luta. Que além de ser mulher, é uma mulher negra. Esse país é um país negro. É um país em que negros, e como diz o IBGE, os pretos e pardos, são a maioria da população. E a mulher, uma mulher como a que vem daquelas atividades para as quais as mulheres estão condenadas no Brasil, nós temos que resgatá-la. É diante. Fui também uma das lideranças da Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo, a convite da companheira Andréia, junto com a companheira Mel, que está aqui do nosso lado. Né? Fomos 3 mulheres ali que organizamos aquela ocupação, onde tinha 9.100 famílias, 12.000 e alguma coisa de barracos, era muita coisa. E ali dentro daquela ocupação eu fui me aprimorando mais. Aí, junto com a Mel e a Andréia, a gente viveu ali momentos que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, né? Então a gente ali começava a conversar como que a gente ia conseguir trabalhar para a gente ter a moradia definitiva, digna, que cabesse no nosso bolso, mas que a gente pudesse dizer, nossa, a gente não vai pagar aluguel para ninguém, porque é um direito que nós temos, e é um direito que o Estado, o município e o próprio país tem que garantir para nós. Isso é constitucional, está lá na Constituição. E aí, com essa força, com essa garra, essa vontade, a gente vai buscar. Eu vejo isso como um saldo positivo, porque a gente tem capacidade de estimular outras mulheres a querer também se empoderar e a passar essa mesma mensagem para outras, né? Mas, assim, hoje minha alegria é ver que outras mulheres também podem sair do quadro de depressão, de opressão e se tornar quem elas quiserem ser, né? E é um orgulho mesmo saber que eu, enquanto mulher, odiava outras mulheres por isso, por aquilo outro. E hoje poder defendê-las de um idente e me defender, né, também. Tem dias que eu tenho vontade de desistir, vontade de voltar à luta, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô bem motivada, tem dia que eu tô mais para baixo. Mas toda vez que você se envolve numa ação e você vê no rosto de uma criança ou vê no rosto de uma mãe a esperança de uma vida melhor, a esperança de poder ter algo e ser seu, de saber que você vai ter um espaço onde você vai abrigar o seu filho do sol e da chuva e que tem um coletivo que luta pelos teus direitos, pelo teu direito de igualdade, isso renova todos os dias as nossas esperanças e a nossa vontade de permanecer na luta. Vou falar em uma palavra só. Eu sou uma resistência. Sabe por que eu sou uma resistência? Porque, assim, tudo falava que eu não ia para lugar nenhum. Tudo falava que eu não seria ninguém nesse lugar. Né? Todo o mecanismo do Estado de São Paulo foi para mim me silenciar, me apagar, ao ponto de eu nem me reconhecer. Foi isso que o Estado de São Paulo fez. De normalizar o sofrimento. E hoje eu entendo que eu tenho força. Então não é só resistir, a gente quer resistir, a gente quer sonhar, a gente quer, de fato, uma sociedade que nos olhe como seres humanos, que acolha, que dê possibilidades, que dê oportunidade. É isso que o Estado de São Paulo tem que dar pra gente, nos olhar como seres humanos, com sonhos, com perspectivas. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval.
Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar.